Olá, meu amigo, meu irmão. É um prazer estar mais uma vez em contato com você para mais um capítulo do nosso livro. É um capítulo hoje meio grande, então nós vamos aí fazer um resumo, procurar deixar o vídeo o mais pequeno possível. O capítulo 8 do meu livro, Uma Bênção Chamada Casamento, ele trata de um assunto muito importante, gerando e criando filhos para serem bênçãos. Na realidade, quando Deus ele cria o homem, logo em seguida ele faz uma análise da sua criação e ele percebeu algo que não estava bom, quando ele disse: não é bom que o homem seja só. Então ele resolve fazer uma companheira para Adão, né? Da costela de Adão ele então forma Eva, que ele apresentou para Adão como sua mulher. Mas Deus ainda percebeu que além daquela companheira, precisaria de mais alguma coisa. Então ele definiu no seu projeto também que o casal deveria ter filhos para então povoar a terra. E aí ele dá uma ordem muito expressa, né, para aquele casal, está em Gênesis 1:28, quando ele diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjugam a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, gerar filho é algo natural, deve ser algo natural. Mas eu acho até estranho quando um casal resolve não ter filhos, querem ficar só o casal, talvez por achar difícil, né, a arte de educar filhos. Mas gerar filhos e criar filhos é uma coisa natural. Talvez a gente entende quando um casal demora um pouco para ter filho, porque ele pensa no bem-estar da família e ele quer então primeiro estruturar a sua vida familiar como casal, para então depois ele poder ter os seus filhos, né? E isso é normal. Mas vai chegar um momento que precisa haver esse desejo no coração de trazer essa alegria para a família. Daí, dentre as coisas que nós relacionamos aqui neste capítulo, nós vamos passar aqui algumas delas. A primeira é a responsabilidade dos pais. Provérbios 22:6, é um texto muito conhecido nessa área familiar, diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, a responsabilidade por instruir os filhos é dos pais, não é da escola, não é dos avós, é dos pais. Então, a ordem: instrua a criança. Então, os pais têm esse dever. Em segundo lugar, nós precisamos de ter nossos filhos como amigos. Nós não podemos, os pais não podem fazer uma guerra em casa e colocar os filhos numa posição de inimigo, mas que ter como amigo, porque daí você sempre vai ter a bênção de ter os filhos por perto de você. Uma terceira coisa aqui é a questão da disciplina dos filhos. Nós, como pais, precisamos de ter em nossa mente que vai ter um momento que nós precisamos de disciplinar os filhos, mas com amor. Nós não estamos falando aqui de espancamento, né, de fazer coisas, não. Estamos falando de disciplina. A Bíblia, inclusive, fala que vai ter um momento que nós precisamos de usar a vara da disciplina. Então, lógico, alguns pais têm outros métodos, mas nós não podemos deixar os filhos sem disciplina, porque a Bíblia até diz que a estultícia ela está no coração da criança, mas a vara da disciplina a afugentará. Então nós precisamos de ter no nosso coração esse propósito de sempre disciplinar nossos filhos com amor. Muitas pessoas no passado tiveram um problema sério porque foram frouxos na educação, na criação dos filhos e depois colheram coisas amargas. Em quarto lugar,
é quando não nos importamos com a disciplina dos nossos filhos. Como eu disse anteriormente agora aqui, precisamos disciplinar. Então, quando não acontece isso, são coisas terríveis que podem acontecer. Nós vamos só citar aqui um exemplo rápido na Bíblia. Tem uma questão do sacerdote Eli, que tinha seus filhos, 2 filhos, e eram rebeldes. Os filhos faziam tudo o que queriam, até mesmo no templo, faziam coisas totalmente contrárias às ordens de Deus, mas Eli, diz a Bíblia, que ele não se importava com isso, ele não ligava. Até que Deus dá uma palavra para Samuel, que se tornou depois um profeta, mas era ainda uma criança, dizendo que ia trazer juízo sobre a casa de Eli. E realmente aconteceu, né? Passado um tempo, numa guerra, a arca de Deus foi levada e os 2 filhos de Eli foram mortos. E quando Eli ficou sabendo da notícia que a arca também tinha sido levada, ele caiu da cadeira e também morreu. Então é muito séria essa questão. Então os pais têm que cuidar com a questão da disciplina. Não vamos aqui, é grande aqui o texto, nós não podemos trazer muita coisa, né, sobre isso, mas você pode depois adquirir o livro e assim fazer. Uma outra coisa aqui, acho que em quinto lugar aqui, é ter seus filhos, ou tratar os seus filhos com igualdade. Nós já mencionamos, eu creio, numa palestra sobre isso, que muitos pais, eles acabam tratando os filhos de maneira desigual. Às vezes a mãe gosta mais de um, o pai de outro. Isso não pode. Nós temos que tratar dos filhos de maneira igual. Não podemos ter preferência dos nossos filhos, porque isso vai trazer um grande prejuízo. Em sexto lugar, há momentos para proteger e momentos para deixá-los voar. Então nós vamos aprender isso, que nós vamos lutar, criar nossos filhos para depois ser lançados, ser lançados para o mundo, né? E aí tem aqueles momentos que às vezes eles vão ter que sair, às vezes vão casar ou vão estudar fora e tal. E para os pais é difícil esse momento, mas nós temos que entender que precisamos disso. Então nós temos que prepará-los, né, para isso. Até tem um texto bíblico muito interessante que eu gosto muito, que diz que os Salmos, né, que diz que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então o guerreiro, ele preparava a flecha para lançar, para atingir o alvo, e nós vamos fazer exatamente isso, preparar nossos filhos, né, e para esse momento. Também invista na formação cristã dos seus filhos. Se você não quer que seus filhos depois sejam instruídos com outro tipo de coisas que não dependendo do propósito da família, então você tem que gastar o tempo para instruir seus filhos da maneira cristã que você entende que seria então o necessário. Também é uma coisa muito importante: seja um exemplo positivo para os seus filhos. Queridos, nós sabemos isso aí. Todos os profissionais, né, dessa área entendem assim, que os filhos aprendem muito mais por aquilo que eles observam nos pais do que por aquilo que eles ouvem dos pais. Então não adianta você falar com o filho para não fazer algo se você faz. Você diz para o filho: não pode mentir, mas ele vê você mentir. Então nós precisamos de aprender que, como pais, precisamos de ser um exemplo positivo para os nossos filhos. Eles vão olhar para isso e vão seguir isso. Tá bom? Então eu gostaria que você pudesse ser abençoado com essa palavra. E se você tiver o interesse, né, o desejo de aprender um pouco mais sobre essa área, adquira o nosso livro, Uma Bênção Chamada Casamento, e você vai então ser abençoado muito, você e sua família. Amém? Deus abençoe você. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu gostaria de que você nos ajudasse a fazer crescer o canal. Então clica aí embaixo aí no inscrever-se, e você já está inscrito, ative o sininho, que daí toda vez você vai ser avisado de uma nova novo conteúdo que nós estivermos colocando lá, tá bom? Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus.